A Câmara de Sorocaba aprovou ontem, em sessão ordinária, o projeto de lei de autoria do Executivo que regulamenta a implantação de imóveis denominados lotes sociais em áreas públicas e revoga a lei de 2019. Segundo a justificativa da proposta, o objetivo é estabelecer critérios para regularizar, licenciar e planejar edificações em área de interesse social, atendendo à política habitacional do município. Para falar sobre este assunto, vamos conversar com o secretário da Habitação de Sorocaba, secretário Tiago da Guia. Secretário, eu vi você, conversamos lá na Câmara um pouquinho. Você acompanhou toda a votação do projeto. E aí, o resultado final era o que se esperava? Sim, foi muito bom, porque assim, foi por unanimidade, né, a votação do projeto, mostrando um caráter de importância do projeto e que atende uma necessidade emergencial na cidade, que é esse atendimento às famílias em extrema vulnerabilidade e aquelas que estão em processo de reintegração de posse, frutos de invasões durante os últimos anos, principalmente entre 2016 até 2020, nós tivemos um grande aumento desses processos e, devido ao caráter pandêmico dos últimos 2 anos, os procedimentos de reintegração de posse serão retomados, principalmente a partir de março. Então, por determinação do prefeito Rodrigo Manga e o nosso slogan, né, cidade humanizada, nós também temos que nos preocupar com esse revés social junto com a Secretaria de Cidadania e cabe a nós, Secretaria de Habitação, promover a oportunidade. Essa que é a grande questão que a gente trabalha no nosso governo, gerar oportunidade. Correto. Quantas áreas existem em Sorocaba nessas condições, secretário? Perfeito. Olha, hoje o que eu posso citar, áreas que estão com perigo, né, de reintegração de posse, e nós estamos em extrema tratativa desde fevereiro, março. Nós temos o Santa Rosa, ali nas proximidades da Nova Sorocaba. Ali é um caso que já foi julgado, já tem todas as questões para sair a reintegração de posse, principalmente porque é um loteamento que já foi vendido, né? Ou seja, a pessoas particulares que pagam seu IPTU e nunca puderam construir há anos naquele local. Então, nessa região, na região do Vitória Régia, nós temos uma área enorme, então são vários núcleos ali, são 5 naquela região do Vitória Régia. Nós temos alguns outros processos nas proximidades ali da rua Eugênio Oliveira Cine, perto do Itapemirim, Jardim Marli, o pessoal fala Cauane, né? Também tem esses procedimentos de reintegração. E outros pequenos movimentos dentro da cidade que nós damos suporte. A prefeitura não pode fazer muito, essas pessoas dependem de advogados particulares, a gente sempre indica que eles procurem a justiça, procurem defensoria pública e procurem advogados particulares para fazer essa defesa. Cabe a nós nos prepararmos para o pior cenário, né? Você tem aí um número estimado do número de famílias que estão nessa situação? Sim. Aproximadamente cerca de 800 a 900 famílias nessas condições em áreas problemáticas e passíveis de reintegração de posse. E essas reintegrações, elas poderão começar agora já no início do ano, ali até o final do primeiro trimestre? É a expectativa? Exatamente. Na verdade, nós tínhamos uma decisão do Supremo Tribunal Federal e até mesmo em virtude do decreto federal pandêmico, até 31 de dezembro, o Supremo Tribunal Federal prorrogou isso até 31 de março. Então, a partir de 31 de março, não há o que segure. Porém, cada juiz de cada vara, de cada município, tem uma, entre aspas, liberdade de decidir se cumpre essa decisão do Supremo ou não. Então, é uma decisão do Supremo que não inviabiliza qualquer processo de reintegração, como nós tivemos em Votorantim uns 3 meses atrás, né? Acho que foi na região ali do Novo Mundo, se eu não me engano, que é nas proximidades de divisa com Sorocaba. Correto. Ô, secretário, nós tivemos aqui num determinado período um momento que a prefeitura disse em administrações passadas, olha, nós vamos fiscalizar para que não ocorra invasão na cidade de Sorocaba.
né? E a população acreditou que isso pudesse estar ocorrendo. Não vou entrar no contexto social, né? Porque é uma linha muito tênue. Então, vou falar do aspecto da Prefeitura de Sorocaba no momento da administração, que talvez não atinja nem esse corte à administração atual. Vocês têm um levantamento de a partir de que momento, de que ano foi que essas invasões começaram a ocorrer na cidade? Sim, Oliveira, isso é muito claro, principalmente pelas denúncias que a população faz. Então, a população pode ficar tranquila que as denúncias chegam até a fiscalização, Secretaria de Planejamento e Secretaria de Cidadania e Habitação. E também por imagens aéreas, né? Às vezes a gente chega numa área de invasão ou numa área de venda clandestina de lotes, que é uma prática nefasta, problemática que acontece na nossa cidade há anos. Nós identificamos por imagens aéreas, não tem como mentir para o satélite. Então a pessoa pode falar para mim, eu moro aqui 10 anos, eu falo assim, não, o satélite mostra que essa área estava livre. Exato. Então, assim, Oliveira, claramente, a partir de 2016, infelizmente, a cidade de Sorocaba não teve uma política incisiva, forte, com pulso firme para bloquear essas invasões. E no ano de 2018, 2019, tomou uma proporção absurda se você fizer esse comparativo com imagens aéreas de satélite. Correto. E aí temos esse retrato, e o que muda com a lei a partir de agora? Perfeito. Isso que é interessante, foi até algumas discussões ontem levantadas por alguns vereadores, né? Mas a lei de lotes sociais, ela é muito clara. Ela vai atender dois públicos em vulnerabilidade. É a demanda da Secretaria de Habitação, que é o quê? Vou para promover uma regularização fundiária. Então, eu vou citar um exemplo, por exemplo, no Jardim do Dálmatas, na região do Cajuru. Lá tem algumas ocupações e algumas casas que estão nas proximidades do córrego. Nós contrataremos um estudo ambiental. Se esse estudo ambiental disser, olha, essas famílias não têm possibilidade de permanecer aqui, a terra não é firme, tem risco geológico, a casa pode ceder e gera risco, essa pessoa não entra na regularização fundiária e automaticamente ela vai para um lote social para ela poder se restabelecer e conseguir edificar sua moradia com qualidade e tudo mais. O segundo ponto, que é uma demanda emergencial que o prefeito se preocupou e nós já tomamos partido de criar essa demanda da Secretaria de Cidadania, aquelas pessoas que estão no auxílio moradia. Não sei se você lembra, Oliveira, por volta de 2018, 2019, a mando do prefeito e até mesmo com participação da Secretaria de Habitação na época, houve uma remoção de mais de 100 famílias ali na região do Baronesa, Exato, nas proximidades do aeroporto, né, do outro lado da avenida. Que a ideia era fazer um parque. Eu não vou entrar na discussão, não foi feito parque, ficou só o entulho, não aconteceu nada lá, mas a discussão fizeram essa remoção sem um planejamento habitacional. E essas famílias estão há mais de 2 anos no auxílio moradia, sem perspectiva. Eu falo com eles, são boas pessoas, eles estão preocupados, eles não estavam ali por vontade, né? É muito mais uma questão de segregação que aconteceu, né, nesse período, mas é uma demanda prioritária, esse auxílio moradia. Além do que nós colocamos também que essas áreas de invasão que estão em risco de reintegração de posse, que essas pessoas migrem para o auxílio moradia e nesse período de 1 ano e meio, 2 anos, nós vamos fazendo essa condição de lotes e elas vão migrando para conseguir edificar a sua moradia. Correto. Então vocês estão desenvolvendo um projeto aí para que a gente não veja aquela cena horrível que é a pessoa dormir e no outro dia, às 6 horas da manhã, o oficial de justiça, com apoio da polícia, está ali no processo de reintegração de posse, inclusive as máquinas chegando. É isso que vocês trabalham, então?
Exatamente, Oliveira. Nós sabemos da condição problemática do país, ou melhor, do mundo como um todo, né? Nesses últimos anos, todas as questões pandêmicas, as questões de emprego, economia, etc., que já vêm se arrastando no país há um bom tempo, né? As problemáticas que acontecem dessas pessoas que não têm condição de pagar um aluguel e acabam se sujeitando, infelizmente, a uma condição de extrema precariedade nas favelas. Então, assim, a nossa grande preocupação é aquela cena triste mesmo, de criança, idoso, deficiente, pessoas trabalhadoras que acabam perdendo sua moradia da noite para o dia e muitas vezes até a fórceps, né, de uma condição de ter essa força policial sendo exigida nesse momento. Nesses quase 11 anos de prefeitura eu pude acompanhar algumas e é bem traumático, né, para uma gestão. Então por isso que o prefeito já adiantou, né? Então a gente já coloca essas condições antes para que as famílias se preparem e a gente não seja surpreendido. O secretário, nós temos aqui, aliás, tão logo ele assumiu, né, a Secretaria Estadual da Habitação, o secretário Flávio Amari falou de um projeto que ele tinha lá para São Paulo e que poderia se desenvolver no estado de São Paulo, que era de ocupação de áreas ociosas, principalmente na área central da cidade. Prédios abandonados, que a secretaria poderia reformar esse prédio e colocar essas famílias. Sorocaba, nós não temos essa possibilidade de desenvolver ações nesse sentido, né, de famílias nessa situação serem colocadas nesse tipo de cenário, onde a prefeitura possa, inclusive, ter um acompanhamento mais de perto da situação de cada um deles a partir do momento em que eles saem dessas ruas, ou não é um projeto viável na sua avaliação? Até faço essa pergunta, porque nós temos, daí é uma outra situação, envolve um contexto jurídico também, mas eu vejo com muita tristeza quando estou observando no alto da Avenida Ipanema, ali no Jardim Betânia, onde nós temos 4 ou 5 torres de uma construtora, né, abandonadas, se transformando em esconderijo para marginais. Essa é a grande realidade. Abandonados, né? Um empreendimento que foi enaltecido em alto e bom som, que era um local maravilhoso para se viver e virou uma desgraça para a cidade de Sorocaba, porque a informação que nós temos é que a empresa faliu e não se sabe quando é que aquilo dali vai ser resolvido. E, aliás, por outro lado, eu fico indignado quando eu vejo aquela área, porque ali era uma área, era uma praça. Daí, posterior, eu vim tomar conhecimento que a praça era uma praça particular, mas a prefeitura não poderia jamais ter autorizado aquela construção num local que servia de lazer para a população. Mas cometeram esse crime, né? Cometeram esse crime que não foi na atual administração. Então, qual a minha colocação? Prédios como esse, é lógico que esse tem ali um imbróglio da questão judicial, mas nós não temos outras áreas que poderiam ser ocupadas dentro desse contexto, dando dignidade para essas famílias? Vera, espetacular a pergunta e a sua explanação, assim, parabéns, assim, viu, muito de pessoa que entende do assunto mesmo e busca informação, parece até um urbanista falando. Vamos lá. Hoje, parabéns, né, aos arquitetos urbanistas, 15 de dezembro é o nosso dia. Parabéns, aliás, então, parabéns, secretário. Obrigado. Bom, eu vou começar pelo Jardim Betânia, que ele é um problema, também parece repetitivo, né, mas o prefeito também teve essa preocupação. Nós abrimos um procedimento de estudo interno, um PA, né, um processo administrativo, para levantar essas informações. Nos reunimos, óbvio, a construtora La Rioja, ela faliu realmente e abandonou a obra. O que aconteceu? Ali, qual que é o grande empecilho que a gente foi buscar informações junto com o dono do terreno e com alguns compradores de apartamentos que nunca viram esse retorno de volta, né? A
a construtora deixou uma dívida junto a um banco privado que captou esse recurso para financiar o imóvel, ou seja, isso está embargado exatamente por isso. Eles já contrataram uma advogada particular para resolver. Por quê? Nós, prefeitura, nós tínhamos o interesse exatamente de verificar se a área tinha dívida, se a gente conseguiria fazer algum instrumento do Estatuto da Cidade para colocar, né, a obrigatoriedade, a condição compulsória dessa utilização e retomada de obra. Então, nós resolvemos alinhar com esse procedimento da advocacia que os próprios compradores, eles vão ter que bancar, Oliveira, eles vão bancar a continuidade da obra, por incrível que pareça. Eles só entraram na justiça para desbloquear essa condição do financiamento que fica atrelado ao banco privado. Tá? Então aí assim, você já tem uma excelente informação. Eu acho que a gente não é invasão aí ou tomar propriedade privada, né? O que a gente queria ver é a utilidade daquilo dali, até quando esse cenário ia continuar sem um conhecimento público de quais são as ações. Mas você traz uma excelente informação. Há prazo para esse desbloqueio? O que eu conversei com os advogados lá, que até um escritório especialista em São Paulo nessas condições, desses entraves fundiários, né, e de apartamentos, em obras embargadas, eu dei um prazo para eles pelo menos mais uns 6 meses, né, desde outubro que eu falei com eles, ou seja, até março, abril, eu já chamo novamente para conversar, para ver a condição que está. Nós temos pressa, porque ali realmente é um ponto de tráfico de drogas, é um ponto de criminalidade e violência e degrada todo o entorno e gera uma preocupação, né, furtos, até mesmo condição de mão armada na região. Então, nós temos uma preocupação com isso. Tá? A situação é grave lá, viu, secretário? Sim. É gravíssima, sim, né? Importante essa sua colocação. Agora, vou buscar ainda nesse assunto aí pra você poder entrar, claro, na essência do tema, qual é a busca nossa entrevista. Vencido esse prazo de 6 meses, esse processo não tendo uma celeridade, quais são os mecanismos que a prefeitura tem para dar encaminhamento para uma solução para esse caso? Perfeito. Nós temos 3 ações possíveis. A gente coloca uma possibilidade de parcelamento e edificação e utilização compulsório, que é um instrumento do Estatuto da Cidade, e posteriormente o IPTU progressivo no tempo, para que incentive a ter um parceiro nessa obra e a própria iniciativa privada resolva. Essa é uma ação. Segunda ação, dação em pagamento, onde eu consigo verificar questões de dívida daquela área, o que elas devem, e aí a prefeitura ela pode fazer uma contrapartida. Ela recebe unidades habitacionais, muitas vezes ela pode conseguir um parceiro para finalizar a obra, pagar, e esse pagamento vem em unidades habitacionais que a gente faz o sorteio para a nossa demanda habitacional. Esse seria a segunda posição, e nós temos uma terceira posição, que é uma lei do vereador Ítalo Moreira, que está em processo de estudo avançado, provavelmente vai por uma votação na Câmara, que é também uma condição dessas áreas particulares, os próprios particulares poderem doar à prefeitura e nós daremos sequência à obra, né? Então são essas 3 condições. A partir de abril eu já sento para conversar novamente e vamos tomar um partido quanto a isso, para não permanecer essa condição de insalubridade. A condição... Deixa eu só te colocar uma questão aí. Sim. Essa é uma bandeira que eu vou levantar aqui no nosso jornalismo. Até o último dia do governo Manga, eu vou cobrar isso aí, essa questão. Essa tua fala aqui, ela está arquivada, porque sim, a gente não pode... É horrível, né? Você vê uma cidade que é uma cidade mais linda, mais bonita, o prefeito quer uma cidade de qualidade de vida para a população, e vê aqueles 3 ou 4 elefantes brancos, né? Todo
pichado, horrível, em pleno centro da cidade, numa obra estranha, que eu digo até hoje, que eu não sei como a prefeitura autorizou a construção daquela obra em um local que era uma área verde, que poderia ter sido destinada para a população, como já era o Nascedouro, já que era uma praça, autorizar a construção daquelas 4 torres, e hoje a gente vê aquele cenário horrível, de tristeza, na zona norte de Sorocaba, próximo de uma área que vai abrigar, inclusive, o hospital municipal da cidade. Ou seja, que é próximo de uma área da TCS. Então você vê que é um local estratégico e que a gente tem que cobrar mesmo, tem que ser uma bandeira. Secretário, agora o senhor vá para a nossa essência da nossa conversa, do desenvolvimento, que eu não vou interromper o senhor mais. Imagina, isso é muito participativo, né? Um jornalismo de opinião, isso é ótimo, né? E a gente tem que mostrar o que nós estamos fazendo e também cobrar a iniciativa privada e cobrar o setor público para que a gente tenha uma solução adequada, principalmente para aquela região onde nós temos empreendimento de habitação de interesse social, eixo do BRT, ali o Lar dos Idosos, né? O Lar São Vicente de Paulo. Então tem toda uma estrutura no entorno que deve ser valorizada. Muito bom. A questão da ocupação, né? Ou melhor, a utilização desses prédios abandonados em zona central, São Paulo tem uma condição diferente de Sorocaba, né? É a dinâmica do urbanismo, a distinção da cidade. São Paulo tem muitos vazios urbanos, prédios abandonados, inclusive até com ocupações, né, de movimentos na região central, ali perto da Praça das Artes, Vale do Anhangabaú. Você acaba tendo todas essas condições, mas não vamos entrar nisso, mas sim qual é a política pública para se ter essa condição. Então, na época, acho que certeza, 2014, houve uma grande revolução na Prefeitura de São Paulo, uma aprovação de um novo plano diretor que deu condições para que a gestão pública naquela época fizesse o IPTU progressivo no tempo e fizesse uma condição de incentivo à utilização desses prédios abandonados. Em Sorocaba, a nossa condição é diferente. Nós não temos muitos prédios públicos abandonados e os prédios particulares, né, que muitas vezes as pessoas colocam para alugar e etc., eles ainda permanecem numa condição de salubridade, né, de manutenção e etc. Óbvio que nós temos uma condição em Sorocaba bem diferente de São Paulo, ainda mais dos terrenos. Nós fizemos um levantamento dos terrenos vazios no centro, na perimetral centro. São terrenos muito pequenos, que daria para fazer um jardim, incentivar uma horta comunitária, mas não cabe construir prédio. Não temos terrenos vazios, ociosos no centro de Sorocaba, e os prédios, eles permanecem numa condição. O que falta, Oliveira, no centro de Sorocaba é atrativo de habitabilidade, ou seja, que as pessoas sintam vontade de voltar ao centro, sintam vontade de permanecer e morar no centro. Aí envolve uma condição de melhoria da condição do comércio, a iluminação de LED que o prefeito tem batido para a gente conseguir fazer isso e melhorar a condição de iluminação noturna, trazer equipamentos públicos, a importância do sistema cultural, de você trazer cultura para o centro, seja um cinema livre, teatro, o retorno de atividades públicas na região central, como é a nossa Secretaria de Habitação, para que as pessoas venham para o centro e elas permaneçam, que elas tenham atividade noturna e aquelas pessoas da penumbra, né, da noite, da violência, da prostituição, das drogas do centro da noite, elas não tenham mais espaço e seja substituído pela família. Aí você vai ter um centro pulsante, como você tem em outras cidades, como você tem em Curitiba, você tem em Nova York, você tem em Buenos Aires, você tem uma série de bons casos no Brasil e fora do Brasil que a gente pode utilizar. Secretário, foi com grande satisfação que conversei contigo nessa edição, né? Sinalizando um conhecimento amplo e não só um conhecimento, tomadas de atitudes, né? Em relação a situações e cenários que nós poderemos viver na nossa cidade ou aquelas que estão em curso.
Integração de posse na cidade de Sorocaba em 2022. Em 30 segundos, qual será o cenário? O cenário será que nós teremos algumas, e por isso que nós já estamos adiantando e já alertamos esses núcleos que para eles migrarem para o auxílio moradia e, consequentemente, ter o seu lote no prazo aí de 2 anos para que possa edificar. Ou seja, nós teremos uma condição que as pessoas precisam se alertar e nós vamos fiscalizar. Nós já estamos em ação com a Secretaria de Planejamento para aumentar a fiscalização. Vocês vão sair, a justiça vai determinar, só que nós estamos entregando aqui o cheque, entre aspas, para vocês pagarem o seu aluguel. Vocês vão morar de forma digna durante 2 anos, que é o prazo que nós precisamos para poder entregar o terreno para você, é isso? Perfeito, resumiu perfeitamente. Ok. Esses terrenos que ontem, essas áreas que foram aprovadas ontem, quais são as condições delas? Onde elas estão localizadas para que a gente possa ter um conhecimento? Ótima pergunta também. Nós temos já de pronto para atender quase um pouco mais de 40 lotes ali no Vitória Régia, bem de frente para o parque, ali do lado do CRAS, área sem perigo de enchente, área com infraestrutura, com escola, com CRAS, com parque do lado, área já dotada de infraestrutura. Nós já temos alguns lotes que serão frutos do processo de regularização fundiária do Dálmatas, ou seja, nós teremos 4 lotes no Cajuru, nós teremos cerca de 5, 6 na região do Mineirão, já frutos de regularização fundiária, e nós teremos alguns que estão em processo de estudo ali nas proximidades do Renascer, para quem prefere morar perto do Habiteto, ali naquelas condições, e no Altos do Itavuvu, nas proximidades da linha do BRT, e alguns na Zona Oeste, que nós estamos estudando alguns terrenos pequenos, públicos, que dá para parcelar, virar 10, 15 lotes, para que não infle a área, para que não vire ponto de segregação, para que não vire ponto de tráfico de drogas. Nós vamos mesclar pela cidade em pequenos pontos, áreas que não serão necessárias investimento do SAI, investimento da UBS, investimento de escola, de creche, de posto de saúde, nada. Já tem a infraestrutura. Esse é o nosso compromisso para os próximos anos para atender essas famílias em extrema vulnerabilidade e dar a oportunidade de uma moradia digna. Lembrando, eles receberão também suporte de engenheiro, de arquiteto, parceria com universidades para que os alunos possam conhecer essa realidade e promover projetos para essas famílias conforme o perfil da sua família. Se a pessoa falar, eu posso fazer um cômodo nesse momento, será um projeto de um cômodo aprovado na prefeitura para que o IPTU saia bonitinho, já com a condição aprovada, porque não vai construir barraco, né? Muito pelo contrário, será uma condição digna, e estamos preparando a lei do banco de materiais, para que a gente possa receber doações e medidas mitigadoras em forma de materiais de construção para estocagem e doação a essas famílias. Secretário, se essa família nesse momento, alguém tiver com o teu celularzinho lá no barraco, ouvindo a gente agora, né? Tô jogando lá embaixo, né? Porque é pra gente sentir o cenário. Fala, pô, ouvi o Thiago, gostei e vou fazer isso. Qual é o procedimento? O procedimento, ele pode procurar diretamente a Secretaria de Cidadania, na Rua Santa Cruz, aqui no centro também, aonde pega o faz cadastro Bolsa Família, pega a cesta básica, já procura lá e fala assim, olha, eu estou em área de risco ou eu estou em área de reintegração de posse e eu quero saber sobre o auxílio moradia e, posteriormente, o lote social. Já vão dar todas as diretrizes, nós já alinhamos com a Secretaria de Cidadania, com o secretário Cleiton também, que faz um trabalho espetacular lá com a equipe dele, e estamos todos preparados para que essas famílias tenham uma condição de vida muito melhor. Vocês irão fazer um trabalho de divulgação amplo em relação a isso, assim como nós estamos falando agora, mas ampliar ainda mais essa divulgação?
Sim, nós vamos. Nesse núcleo, especificamente, por exemplo, no Santa Rosa, que é uma reintegração iminente para acontecer a qualquer momento, nós fizemos uma reunião após o quarto com o prefeito lá, foram quase 150 pessoas, né? Explicamos a situação, nós faremos uma ação no bairro para explicar, porque a lei foi aprovada agora. Aprovou ontem. Foi aprovado. O prefeito vai sancionar, sancionou, saiu no Jornal do Município, nós iremos no bairro para falar assim, pessoal, é agora, vamos lá para o auxílio moradia, vamos procurar casa e vamos sair dessa condição insalubre, porque eles não podem viver naquela condição que não tem saneamento, não tem esgoto, problema de saúde, problema de geração de emprego, então a gente vai dar esse suporte ao máximo para gerar oportunidade. Saindo da área, qual será a proteção para que outros não invadam o local? Perfeito. Nós estamos em constante conversa e cobrança com os proprietários e as construtoras, principalmente no Santa Rosa, por exemplo, que já tem um processo de interesse de renovação do alvará de construção, né, de execução do término da infraestrutura, e já está acertado que a partir do momento que houver a saída das pessoas que estão invadiram aquela área, obviamente que eles tomarão conta e nós faremos uma fiscalização pesada para que seja cumprida essa condição de segurança, né, patrimonial por parte dos proprietários. Conversamos com o secretário Tiago da Guia aqui no Repórter RMS News.